professor de educação infantil foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal por estupro de vulnerável. O homem é suspeito de uma criança de 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que essas leis elas são construídas por um Estado que não constrói leis juntos a esses povos, né? Então, como que a gente vai construir uma educação que seja contra-colonial, antirracista? Como que a gente vai falar de uma história africana para além daquela história que está condensada na engrenagem do sistema embranquecido, eurocentrado, dessa educação que não nos educa para nós, mas nos educa como uma peça dentro de uma engrenagem que precisa funcionar, né, como um objeto de trabalho, né? Aluna de uma escola. Conforme apontam as investigações, o suspeito, identificado como Tiago Alves Ferreira, teria beijado as partes íntimas da criança. O crime teria sido descoberto após ela relatar a ação do professor para a mãe, que prontamente acionou a polícia. O suspeito atuava na escola há aproximadamente 2 anos. Após o relato da criança, uma ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia. A imagem do suspeito foi divulgada pela polícia para que outras vítimas possam identificá-lo e registrar a denúncia. Olha aí, gente. Você, pai, mãe, que está me acompanhando, você manda o filho, a filha para a escola, acreditando que ela está ali num ambiente seguro, não é verdade? E ali, professores e diretores são capacitados. E aqui, na maioria são, como em todas as profissões. Porém, é preciso que os pais e responsáveis façam esse acompanhamento com a criança também. O pai e a mãe precisam perguntar: o filho, como é que foi hoje? O que aconteceu? Desde cedo, falar pro filho, pra filha: se alguém passar a mão nessa região, fala pro papai, fala pra mamãe, tá bom? Vai estabelecendo esse contato de confiança com a criança, para que ela não tenha vergonha, porque o que acontece muito é a criança achar que é culpada, e na verdade o criminoso não é a criança. Sendo comprovado esse ato, esse rapaz apodreça na cadeia. Ele era bom e ficou mal, contou criança abusada por professor no DF. Tiago Ferreira, professor de uma escola pública do Itapuã DF, foi preso nesta quinta 2/10 por estuprar uma aluna de 4 anos. Comunicativa e sorridente, a menina Laura, nome fictício, de 4 anos, mudou seu comportamento repentinamente e passou a apresentar crises de choro, sobretudo ao aproximar-se da hora de ir à escola. Moradora do Itapuã, ela frequentava, desde o início deste ano, uma escola pública da região. Seu primeiro ano letivo, no entanto, foi marcado de maneira abrupta por um abuso sexual. Em entrevista à coluna, a mãe da criança, que será identificada nesta reportagem pelo codinome de Maria, conta que o que antes era motivo de alegria passou a ser tortura para a menina. Todos os dias ela chorava e pedia para faltar à aula. No último dia 16, desconfiada, a monitora do ônibus escolar que transportava a menina diariamente alertou a responsável da criança: tem alguma coisa muito errada com a Laura. Em casa, Maria chamou a filha para conversar. Eu pensei que ela estava triste porque não via o pai há um tempo, mas quando comecei a perguntar, ela disse que não contaria pois tinha medo de obrigar. Eu falei que não, mas ela contou que o professor disse que eu bateria nela caso me contasse. Depois de muita insistência, descobriu que a filha havia sido vítima de um crime sexual dentro do local em que ela acreditava que a menina estava protegida. Naquela hora, me deu um estalo. Eu perguntei: minha filha, alguém mexeu com você? Resolvi tirar a roupinha dela e encontrei um pelo dentro da parte íntima da minha filha, contou, enquanto chorava. O responsável pelo estupro foi identificado pela Polícia Civil do Estado do Distrito Federal, PCDF, como Tiago Alves Ferreira, foto em destaque. Segundo a mãe, ele não era professor da menina, mas tinha acesso à criança nos corredores da escola. A investigação. Após a descoberta do crime, a mãe procurou a 6ª Delegacia de Polícia DP Paranoá para registrar um boletim de ocorrência. As investigações foram iniciadas no mesmo dia, 16 de setembro.
De acordo com a responsável, o exame do Instituto Médico Legal IML apontou a presença de sêmen e saliva nas roupas íntimas que a criança havia usado naquele dia para ir à aula. Ela continuou matriculada na escola, mas deixou de ir. Eu não contei nada para a direção porque ele poderia ficar sabendo e acabaria fugindo, explicou Maria. 10 dias depois do registro da denúncia, Laura foi transferida do centro de educação. Tiago foi preso preventivamente na tarde dessa quinta-feira 2/10. A polícia acredita que Laura não tenha sido a única vítima. A coluna apurou que ele fazia parte do quadro de funcionários da escola há aproximadamente 2 anos. Assim como os investigadores, Maria afirma ter certeza que sua filha não foi a única criança abusada pelo homem. Certa vez, a mãe o encontrou em um evento da escola e desconfiou do comportamento do professor. Ele foi direto na minha filha e falou: "Oi, meu amor, essa é a sua mamãe?" Ela respondeu que sim. Ele abraçou ela e não me cumprimentou. Ele interagia muito com as crianças, mas não falava com os adultos, lembrou. Um dia depois de me contar sobre o crime, a Laura disse do nada: "Mãe, o professor era bonzinho no começo, só depois que ele ficou mal. Ele conquistou a confiança da minha filha para abusar dela", revoltou-se. "Eu quero que divulguem ele o máximo possível porque tenho certeza que ele já fez isso com outras crianças. Ele está acostumado. Ele assustava as crianças para não contar", disse, chorando. A mãe contou que a menina não dorme mais sozinha e passou a urinar na cama desde que tudo aconteceu. Mesmo tendo mudado de escola, ela chora para não ir. A coluna acionou a Secretaria de Educação do DF, mas não obteve retorno até a mais recente atualização desta reportagem. O espaço segue aberto. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que essas leis elas são construídas por um Estado que não constrói leis juntos a esses povos, né? Então, como que a gente vai construir uma educação que seja contra-colonial, antirracista? Como que a gente vai falar de uma história africana para além daquela história que está condensada na engrenagem? Os mesmos que tentam se vender como exemplo político são, na verdade, os piores. Escondidos atrás de uma causa ideológica, revelam-se monstros contra as nossas crianças.